Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Prezados alunos, ouvintes, alunos virtuais, fala-se de marinheiro de primeira viagem. Depois de mais de 50 anos de dar aulas, eu me sinto como marinheiro de primeira viagem numa primeira aula filmada. Os leitores do site Monfort me têm pedido para assistir a aulas. Como nem todos podem vir, o Brasil é grande, a Monfort é pequena. Como nem todos podem vir aqui a São Paulo, e não há motivo para vir ver um professor velho falar, se resolveu fazer no site Monfort uma sequência de aulas filmadas para facilitar a compreensão de alguns leitores sobre alguns temas fundamentais. Então foi escolhida como primeira aula para promover esta nova série de exposições não escritas do site Monfort, foi escolhida uma aula que é sobre a existência de Deus, que já há apresentado no site Monfort as provas, 5 provas da existência de Deus de Aristóteles e Santo Tomás. Por que começar com esse tema? Porque, em primeiro lugar, é um tema fundamental. Segundo, porque o tema da existência de Deus é aquele que é mais negado hoje em dia por aqueles que são muito, mas muito ignorantes. E é negado também por aqueles que têm muita, muita má fé. E a má fé explora a ignorância dessas multidões que não conhecem o mínimo de doutrina, não conhecem o mínimo de filosofia e julgam que provar que Deus existe é impossível. Como, por exemplo, talvez alguns julgassem impossível provar que a quadrada da hipotenusa é igual à soma dos quadrados dos catetos. A existência de Deus pode ser provada. Esse sofisma de que não se pode provar a existência de Deus é repetido num século como o nosso, que não quer que Deus exista. Porque, como disse uma vez um filósofo do qual eu não gosto e que é estimado pelos tradicionalistas, José de Maistre, ninguém diz Deus não existe sem antes ter desejado que ele não exista. Quando a pessoa não quer que Deus exista, ela afirma Deus não existe, não se pode provar que ele exista. Assim como o devedor, ele gostaria de dizer o meu credor não existe, porque ele não quer que o credor exista. Certa vez discutia durante horas numa faculdade aqui em São Paulo, uma faculdadezinha aqui de formação de jornalistas. A discussão foi das 11 às 2 da tarde. Uma mocinha insistia muito, Deus não existe. Afinal, depois de horas de discussão, ela me disse, o senhor tem razão. Eu tenho tanta raiva que ele exista, que ele tem que existir, porque eu não posso ter raiva de algo que não existe. Ela acabou confessando que, no fundo da alma dela, o que havia era um desejo de que Deus não existisse. Deus não pode existir para que o século XXI continue drogado, enlouquecido, na violência, no crime, nessa prostituição generalizada, nessa decadência moral infame, como nem o paganismo antigo conseguiu alcançar. E por que a corrupção atual é pior que a corrupção romana antiga, a corrupção dos selvagens? Porque é a corrupção de um século apóstata. Deus existe. Ele foi repudiado no século XX. Assim como os comunistas, em 1936, na Espanha, treinavam pontaria na imagem do Sagrado Coração de Jesus, no Cerro de Los Ángeles, e depois dinamitaram a imagem de Cristo. Assim quer se dinamitar a imagem de Deus, a fé em Deus, a crença na existência de Deus, nas mentes dos homens. Diz que Deus não existe, que não há provas dele. Provas sim. Outros dizem que a existência de Deus é uma questão de fé. Veremos daqui a pouco a falsidade disso. O sofisma Deus não existe, ele já aparece na Sagrada Escritura quando pergunta Cur stultus dixit, non es Deus. Porque diz Cur dixit stultus in corde suo, non es Deus. Por que diz o estulto em seu coração? Deus não existe. Estulto, porque está falando uma coisa absurda. Está como que dizendo a existência não existe. Stultus, no seu coração, quer dizer, na sua vontade, porque o coração representa a vontade, Deus não existe. Esse sofisma de má fé explora a ignorância genérica, a ignorância generalizada do século atual. Porque ninguém ensina isso mais. Devia ser ensinado, em primeiro lugar, pelo clero. A CNBB não tem tempo de ensinar isso. Ela tem que fazer campanhas de solidariedade da água, da vegetação, dos cogumelos e outras tantas coisas tolas. Só não cuida das almas. A CNBB não tem provas de que Deus exista, nem se incomoda em provar isso.
Eu estudei sempre em colégios católicos e uma faculdade católica, PUC, de São Paulo, onde se foi dado uma vez uma aula sobre os Três de Deus por um padre, filho comunista, jogava bem futebol, tinha um chute de esquerda. Tinha que ser um padre que chutava só com a esquerda. E que deu uma prova desses de Deus absurda. Era a prova de Aristóteles, a primeira que vou dar agora. Absurda. Eu me lembro bem que saiu todo mundo lá, e naquele tempo, eu não praticava o catolicismo, saiu todo mundo da aula dizendo, se isso é a prova que Deus existe, então Deus não existe. De tal maneira má, o padre, filho comunista, tentou expor a prova de Aristóteles e Santo Tomás do movimento. Ele mais convenceu da não existência do que da existência de Deus. O santo curatário era o contrário. Bastava vê-lo por um ministro francês que foi vê-lo dizer, ou lhe perguntar, o que você foi ver em Ars? Fui ver Deus falando pela boca de um homem. A existência de Deus na boca daquele mau professor de filosofia e de religião. Deus não existe. Ele provava mais a não existência de Deus do que a existência. Atualmente, consta que na PUC existem professores até ateus dando aula de religião. É o ateísmo falando sobre Deus. Lamentavelmente. O Papa agora fez um sermão falando para os sacerdotes, falando da necessidade do estudo, da ciência e da virtude. Uma autoridade vaticana diz que no seminário tem que ser introduzido o catecismo, porque os que se apresentam como vocação sacerdotal não sabem o mínimo de religião, nem mesmo o catecismo. Aqui no Brasil e na África, 2 bispos erraram até a citação do 8º mandamento. Um bispo africano, surpreendido em adultério, foi à televisão na África e pediu perdão por violar, pelo adultério, o 8º mandamento. O 8º mandamento, não prestar falso testemunho. Quem proibiu o adultério é o 9º. E um outro bispo aqui no Brasil, até fazendo um trabalho bom contra o aborto, dizia que o aborto é proibido pelo 8º mandamento, não matarás. O 8º mandamento, não vai prestar falso testemunho. O não matar é que proíbe o aborto. Quando até bispos não sabem os mandamentos da lei de Deus, como é que os padres vão ensinar para o povo as provas de que Deus existe? O clero, que tem a obrigação de ensinar, se cala por não querer falar, por não saber falar, por não crer no que fará. Lamentavelmente, essa situação atual. No seminário se estuda Descartes, Kant, Hegel, quando se estuda Marx principalmente, mas não Santo Tomás. Se da história da filosofia nunca jamais metafísica, então, infelizmente, o clero hoje não sabe ensinar porque não sabe mais. O problema pode ser até mais fundo. Ele crê. Creem eles na existência de Deus, ou Deus é energia, Deus é evolução, Deus é universo, um panteísmo grosseiro ensinado sob capa de catolicismo, uma gnose com pretensão de erudição, quando fala de Heidegger, quando fala de Hegel, quando fala de uma porção de filósofos delirantes do século XX ou do século XIX. A missão de ensinar, podia dizer a alguém, não cabe a mão fora. Eu tenho ouvido isso. Em ambientes que provêm, em pessoas que provêm de ambientes tradicionais, de pretensa direita, se contesta. A mão fora não tem direito de ensinar, é uma associação de leigos, é uma associação civil, era a associação de leigos católicos. O direito e o dever de ensinar propiciamente cabe ao clero, porque o clero é a parte docente da igreja. Deus revelou-se aos homens em Jesus Cristo, que revelou a sua doutrina aos apóstolos. E os apóstolos são sucedidos pelo Papa e pelos bispos. Pedro é sucedido pelo Papa, os bispos são sucedidos pelos apóstolos. Eles têm a missão de divulgar a luz de Cristo, Lumen Christi, que é a luz da verdade. Eles têm a missão, o direito e o dever de ensinar. O povo católico, o povo fiel, é a parte discente da igreja, aquela que deve aprender da parte docente. Mas os que têm o dever de aprender, também têm o dever de ensinar na medida que eles sabem, na medida que têm competência. Isso foi ensinado por todos os papas. Dizer que leigos não podem ensinar, que leigos não podem dar o que sabem de religião, é negar 20 séculos de cristianismo. Porque sempre os que eram leigos repetiam aquilo que havia aprendido dos apóstolos e sucessores dos apóstolos, aquilo que havia aprendido do Papa e dos sucessores de Pedro. Os leigos têm a obrigação de ensinar, assim como no Sábado Santo, o sacerdote acendia o círio pascal
e cantava Lumen Christi, isto é, luz de Cristo, luz da verdade, e cravava na cruz do cílio os cravos, dizendo Christus, erit hodie, alfa e omega, principios et finis, alfa e omega, causa eficiente e causa ômega, causa final. E depois que tinha acendido a luz do cílio, essa luz era passada para as velas que os fiéis estavam em volta, recebiam do cílio pascal, e um fiel passava para o outro. Assim, o Lumen Christi, que provinha do bispo que acendia o cílio pascal ou do sacerdote, era passado do cílio para a vela de um fiel e assim por diante. A luz de Cristo era difundida na igreja, que a princípio estava às escuras e ficava então totalmente iluminada. Os leigos não podem ensinar. Quando o clero se cala, é a obrigação maior dos leigos ensinarem. É por isso que a Montfort ensina também. Assim como havendo um acidente de trânsito, havendo uma vítima, qualquer um, mesmo que não é médico nem enfermeiro, tem obrigação de socorrer. Assim, quando aqueles que Deus colocou como mestres e doutores da igreja, quase não falam, quase não ensinam, com poucas exceções, extremamente honrosas, de padres que são fiéis, que conhecem a doutrina e que ensinam, quando a maior parte do clero se cala, ou trata mais de futebol do que de outras coisas, e de outras coisas. Quando esse clero faz questão de cantar cançõezinhas ridículas e se apresentarem como padres shows, como padres cantores, e não como pregadores, não como pescadores de almas, quando eles se calam e cantam boleros e rocks, então o leigo tem que cantar a velha canção da igreja, tem que passar a luz de Cristo que ele recebeu, luz de Cristo que é passada de vela em vela, de boca em boca, de boca para ouvido, de ouvido para boca, de uma boca para outro ouvido. A luz de Cristo, verdade de Cristo, que passa de uma boca para outra até incendiar todo mundo, até iluminar as trevas do século XXI. O leigo pode ensinar. Ele tem que ensinar sempre na dependência do clero, sempre subordinado ao Papa, sempre repetindo o que o Papa ensinou infalivelmente, subordinado ao clero enquanto o clero está subordinado ao Papa. Porque nenhum leigo é obrigado a seguir um bispo como, por exemplo, Nestório, que era herege, ou como Jansênio, bispo e herege. Ninguém é obrigado a seguir Dom Casaldáliga marxista, ou Dom Tomás Balduino, da Pastoral da Terra, que incita a invadir a propriedade alheia. Esses bispos que não seguem a doutrina de sempre, não se é obrigado a repetir o ensinamento errado deles. Mas o leigo tem a obrigação de repetir o que o Papa ensinou. Tem a obrigação de repetir o que o bom bispo ensina. Tem que repetir o que a igreja sempre ensinou durante 20 séculos. Claro, porque me perguntam a você, meu aluno, se tem que dar as provas de existência de Deus agora. É claro, porque nunca vi isso ser ensinado. Nem nos seminários me consta que isso é ensinado, em qual não é uma parte deles, com os seminários que eu falo. Então temos a obrigação de tratar desse ponto fundamental, do qual decorrem todos os demais. Assim, a Montfort tem a obrigação de repetir o que Deus ensinou para a igreja, o que a igreja, pela sua docência pontifical ou episcopal, sempre ensinou. Os leigos têm direito de ensinar. Foi o que disse, por exemplo, Leão XIII. Foi o que disse, posteriormente, o Concílio Vaticano I, mostrando que é obrigação dos leigos ensinarem. Foi o que ensinou Pio XII em muitos documentos. Foi o que ensinou até o Vaticano II, e eu argumento agora com o Vaticano II, ad homines, ad modernistas. O argumento para os modernistas. O Vaticano II é que diz também que todo leigo tem obrigação de ensinar e que não deve ser coibido o ensino deles, desde que subordinado à igreja, evidentemente, e desde que repita a verdade, mas que o leigo tem obrigação e o direito de ensinar. Lumen Christi, heri et hodie, no passado e hoje, nunc et semper, alfa e ômega, a luz da verdade que jamais muda, a doutrina católica que é perene, que não é mutável como o vento. Ela não é la donna mobile que o Vaticano II tentou impingir, de modo pastoral, evolutivo. Não há evolução da verdade, como não há evolução da realidade. O que Deus fez é, porque é Deus que é. A verdade de Deus não muda, passaram os céus e a terra, e a minha verdade não passará, disse Cristo. Então, um leigo tem a obrigação de ensinar. E aqueles que dizem, em nome da doutrina católica, que eu não posso ensinar como eu ensino,
Eles estão dizendo isso, de que a doutrina católica proíbe. Mas se eles estão repetindo a doutrina católica, como eles leigos repetem para mim o que a doutrina disse, se eles aprendem que a doutrina católica não permite o leigo ensinar? Contradição. Sempre há dever de ensinar. Os pais para os filhos, os professores para os alunos. Um professor velho para os alunos moços, que ouvem a mão forte com alegria. A juventude, que era a doutrina antiga, a doutrina de sempre, que não envelhece. Uma velha canção, que é sempre jovem, que é uma labareda ardente, que jamais se apaga, nas almas, no meu coração e suas almas.